O que é o medo? O medo, ele não é real. O medo veio de um pensamento. Seu pensamento te conduziu a esse medo. Mas esse medo não é real. O medo é para te proteger de algo. Esse medo veio com um conjunto de palavras que estavam em seus pensamentos e que gerou esse sentimento. Mas não é real. O que é real é o perigo. Se existe perigo, o medo pode ser um sentimento justificável, uma vez que elimina-se o perigo, elimina-se o medo. Qual é o perigo do qual você tem medo? Às vezes, o perigo já passou. Às vezes, o perigo nem é real também. São apenas fragmentos de lembranças que você traz para o seu pensamento. Ao ficar pensando, lembrando, quer você perceba que está pensando, quer não perceba, ao ficar pensando, você começa a ter um sentimento de algo que não existe mais. Seus pensamentos fazem com que você tenha medo. Mas e o perigo? Do que você tem medo? Medo de algo que já aconteceu? Medo que isso se repita? Pare de maneira racional e se pergunte: qual é a probabilidade disso acontecer de novo? Essa probabilidade é alta? Se sim, o que você pode fazer para diminuir a probabilidade daquele evento se repetir? O que está ao seu alcance fazer? Faça isso. Faça isso. Busque ajuda. Faça isso da maneira correta, respeitando os seus valores, respeitando os resultados futuros da sua decisão. Mas faça isso. Viver com medo é brincar de morrer aos poucos. E talvez não seja isso que você queira. Busque ajuda. Se a probabilidade desse perigo se repetir, ou se esse perigo ele é real, se esse medo é justificável, busque ajuda. Mas se você identificou que esse perigo é apenas coisa da sua cabeça e que a probabilidade disso se repetir é remota ou talvez inexistente, trate o seu emocional. Cuide dos seus pensamentos. Cuide da sua saúde mental. Aqui nesse canal é uma boa oportunidade para você estar fazendo isso.
pensando de maneira mais lógica, raciocinando sobre as questões de ansiedade, as questões do lado emocional, como a sua mente mente para você, como muitas vezes a sua mente te engana e você talvez esteja mergulhando, ou se não, está mergulhado nesses enganos da sua mente, de coisas que não são mais uma realidade. São medos de coisas que podem vir a acontecer. O medo de coisas que já aconteceram. E agora você vê qualquer pessoa, você tem medo dela, e agora você entra no elevador, você tem pânico, e agora você está em multidões, se sente sozinho, inseguro, vulnerável. Tudo coisa da sua cabeça. Tudo por conta de algo que já aconteceu e que não é mais real. Eu repito para você gravar na sua mente. O medo não é real. O perigo pode ser real, mas o medo não é real. Ele apenas pode ser justificável caso o perigo seja real. E se o perigo for real, busque ajuda respeitando seus valores para eliminar o perigo. Se identificou que o perigo não é real, que é algo que já aconteceu, ou que por conta de algo que aconteceu, a sua mente agora tem medo de que qualquer uma outra pessoa, qualquer uma outra situação, pode vir a acontecer o mesmo que já aconteceu no passado, isso não é real. Isso não é uma realidade absoluta. O medo te paralisa. E se o teu medo está dificultando a tua vida, o teu dia a dia, o teu trabalho, as suas escolhas, o que você quer fazer, o que você idealiza, se esse medo está te causando ansiedade, ou quem sabe até depressão, busque ajuda emocional. Busque ajuda terapêutica. Como mentor de ansiedade, controle emocional, especializado aí na neurociência, entendendo como que o nosso cérebro funciona, estou aqui hoje para te dizer que o medo não é real. Busque estar em locais que fazem a tua mente te sentir bem. Observe a criação do Criador que fez para deixar você feliz. Observe o gatinho, talvez, na sua casa, brincando no chão. Sinta a alegria de observar como ele é displicente, despreocupado, instintivamente inocente. Observe com carinho e atenção e veja como que, na imensa maioria das vezes, a criação, os animais, são mais felizes do que muitos de nós. Por que isso acontece? Porque eles não se preocupam. Porque eles não têm essa ansiedade, a não ser que o homem, de alguma forma, o enjaule ou provoque alguma coisa que os deixe ansiosos, estressados. Mas por natureza, os animais não têm ansiedade, preocupações e medos infundados, exceto se houver um perigo real. Se o perigo for real, os animais também têm medo. Nós temos a capacidade única. Nós fomos feitos pelo Criador com a capacidade do livre-arbítrio, de fazer escolhas. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ter ou não ter medo. Mas, infelizmente, em muitas vezes, muitos de nós fazemos a escolha de ficar com medo. Fazemos a escolha de ficar estressado. Fazemos a escolha de nos isolar. Fazemos a escolha de não buscar ajuda. Consequências? Medo, mais ansiedade, mais depressão,
mais preocupação, mais consequências ruins por não ter conseguido ir trabalhar, por não ter conseguido falar com ele, por não ter conseguido falar com ela, por não ter conseguido colocar em prática os pensamentos que eu tinha. O medo talvez esteja te paralisando. Mas acredite, assim como ele chega na sua mente, quando você menos espera, assim esse medo também pode ir embora. Assim, esse medo pode, como um estalo de dedos, como um barulho rápido, que antes de eu fazer o barulho, eu sei que eu vou estalar o dedo. Mas depois que eu estalo o dedo, já passou. Não é mais uma existência. De maneira similar, como um estalo de dedo, você pode mudar de estar com medo para não ficar mais com medo. A partir do momento que você cuidar do seu emocional e entender que o medo não é real. O medo é apenas uma forma de tentar te proteger. Tentar te proteger de algo que talvez seja perigoso, mas que a tua mente muitas das vezes pode estar te enganando. É como se fosse uma aranha que você vê. Estou vendo nesse momento uma aranha aqui no chão. Estar observando a natureza também vai te ajudar bastante. Veja, é uma aranha. Essa aranha aqui é conhecida como caranguejeira ou tarântula. Essa tarântula, ela oferece perigo. E eu estou próximo dela. Fico próximo dela, ela parece estar morta. Aqui teve uma enxurrada, derrubou aí alguns... Aqui está na natureza, né? Mas acontece erosão natural. A chuva derruba barros, pedras. E certamente, ao que tudo indica, essa aranha pode ter morrido afogada ou com essas areias caindo. Eu tenho relativa preocupação. Será que essa aranha está viva? Será que ela pode me fazer algum dano se eu encostar nela? Como eu não sou biólogo, não vou pagar para ver. É um medo de um perigo. Que, para mim, por falta de conhecimento, eu preciso ter essa preocupação. É real, por falta de conhecimento. E aí, quando essas situações ocorrem, situações aí de medo, com um perigo envolvendo, eu preciso, sim, olhar para o perigo e tomar uma decisão. E o medo vai cumprir com a sua função de fazer com que a gente tome a melhor decisão. Depois que essa decisão foi tomada, ele não precisa mais existir para a gente por aquele assunto. Já foi resolvido. Ao andar por um local como esse, temos pedras. E eu devo tomar cuidado, porque se eu pisar numa pedra que rola, eu posso cair. E pode até ser que eu me machuque. Então existe um perigo. Não é um perigo grande, gigantesco, mas é um perigo real. Se há o perigo, eu tenho a cautela que veio evidentemente, porque de alguma forma o medo me protege, até porque talvez eu já tenha caído em situações parecidas. Então eu preciso tomar cuidado. Depois que eu tomei cuidado, tomei uma ação, fui para o próximo nível. E o medo não tem mais utilidade para a preocupação se eu vou tropeçar naquela pedra ou naquele local. O medo, ele vem para nos proteger, principalmente quando o perigo é real. É como se você estivesse olhando para uma corda, mas você está com dúvida se aquela corda é uma corda ou é uma cobra.
Na dúvida, você não vai querer encostar na corda por medo, que pode ser uma cobra. É um medo que veio para te proteger. Mas aí você vai lá e descobre que é uma corda. Não é uma cobra. Depois de descobrir que a cobra, na verdade, era só uma corda, o medo já cumpriu a sua função. Não precisaremos mais do medo para nos defender daquela corda, porque é só uma corda. O medo, depois de cumprir a sua função, não precisa ficar instalado na nossa mente, nos causando ansiedade, estresse e nos paralisamos, ou nos paralisando. Ao entender isso, a sua vida será muito mais leve. Ao entender isso, você terá muito mais contentamento e alegria. Você será muito mais livre. Porque o medo é como algemas. Te aprisiona. Te aprisiona. E aprisionado, você não consegue fazer o que precisa ser feito. Você não consegue agir com o que você precisaria agir, fazer, executar. Você está algemado. As algemas do medo te paralisam. Por isso, eliminar o perigo, se for real, vai eliminar naturalmente a existência do medo. E muitas das coisas que você não conseguiu fazer até hoje, você vai conseguir fazer. Você vai conseguir ter mais qualidade de vida. Você vai conseguir dormir melhor. Você vai administrar melhor a sua ansiedade só para coisas boas. Só para fazer o que precisa ser feito. E o medo não mais dominará você. Ele só aparecerá para te proteger de situações reais e não de enganos que a sua mente está te provocando. A sua mente está te enganando, fazendo com que você acredite que precisa ter medo, fazendo com que você acredite que precisa paralisar, fazendo com que você acredite que precise ficar na cama hoje, até tarde, que talvez seja bom não ir trabalhar, não levar as crianças na escola, talvez seja bom ficar embaixo da coberta, e isso vai te causar mais frustração. Isso vai te causar mais ansiedade. Isso vai causar algo que vai ficando empilhado. Medo, frustração, ansiedade, estresse, dúvida, baixa autoestima. Vários sentimentos que podem cada vez mais piorar se você não agir. Se você não mudar seus pensamentos. Se você não entender também com o lado da razão o que está acontecendo no seu cérebro. O que está acontecendo no seu córtex pré-frontal, para que ele não tome as decisões que precisam ser tomadas. Porque o teu cérebro está deixando você no piloto automático, deixando a amígdala cerebral tomar conta de tudo, deixando ela decidir automaticamente com base em coisas que já ocorreram, com base em emoções, com base em pensamentos que geram sentimentos e que provoquem medo.
ao tomar as decisões com seu córtex pré-frontal, você vai evitar o chamado sequestro da amígdala cerebral, que toma as decisões emocionalmente sozinha. Ao entender tudo isso, você se tornará uma pessoa melhor. Você terá mais controle sobre seus pensamentos, sobre suas ações e, evidentemente, sobre os seus resultados. E assim, você vai crescer como pessoa. Eu sou o Romildo Araújo e essa é a informação que eu queria passar para te ajudar nesse dia, para que você entenda que o medo não é real e que você pode controlar seus pensamentos e mudar os seus resultados. Grande abraço. Tchau, tchau.